Acheguem-se, povo bom, arrudiem essa fogueira e abram os ouvidos, que hoje vou lhes contar uma história de arrepiar os cabelos e apertar o peito. Nas bandas de Jaramataia, onde o vento corta mais fino que navalha de barbeiro e o sol castiga sem dó nem piedade, nasceu uma mulher que carregava no sangue o destino mais arretado que essas terras já viram. Jandira era o nome dela, mas o povo chamava de Flor de Mandacaru. Bonita de doer nos olhos, mas cheia de espinhos para quem ousasse tocar sem permissão. 3 viagens ela fez na vida. Uma para amar, outra para fugir. E a última, meu Deus do céu, a última foi para vingar. E quando Jandira jurava pela luz da lua, nem o cão tinha coragem de duvidar. Escutem bem o que vou contar, pois essa história corre igual riacho. Na primeira chuva do inverno, forte, ligeiro e deixando marca por onde passa, Jandira veio ao mundo numa madrugada de lua cheia, quando até os grilos se calaram para escutar o primeiro choro daquela menina de pele cor de canela e olhos negros como jabuticaba madura. Era o inverno de 1897, tempo de fartura em Jaramataia. Mas logo que nasceu, sua mãe, Dona Sebastiana, já adivinhou que aquela filha não seria como as outras. Essa menina nasceu com o olhar de quem enxerga longe. Vai ser especial, mas vai sofrer muito, disse a parteira quando lhe entregou o embrulhinho ainda sujo de sangue e coberto com um pano de chita. Cresceu solta que nem cabrito novo no terreiro da casa de Taipa, onde seu pai, seu Manuel Trovão, vivia entre as viagens de tropeiro, carregando tudo que era mercadoria. De Jaramataia até as cidades vizinhas, homem carrancudo e de pouca conversa, mas que se derretia todo quando a filha corria para abraçar suas pernas empoeiradas na volta das viagens. Trouxe um presente para minha princesinha do sertão, dizia ele, tirando do bornal uma fitinha colorida ou um pedaço de rapadura. Dona Sebastiana, a mãe, era mulher de reza forte e mãos calejadas de tanto lidar com a enxada e com as ervas do quintal. Conhecia remédio para tudo que era mal do corpo e da alma. Tinha olhos fundos que pareciam guardar segredos antigos, como as pedras da caatinga. Aprenda os mistérios das plantas, minha filha. Que homem nenhum pode tirar isso de você. Ensinava Jandira enquanto preparava garrafadas e benzimentos para os doentes que procuravam sua ajuda. Nas terras da família, pequenas, mas suficientes para não passar necessidade, Jandira aprendeu cedo a lida pesada. Acordava com o cantar do galo, muito antes do sol raiar, para tirar leite das cabras, pilar milho no pilão, carregar água do riacho que só corria na quadra invernosa. No tempo da seca, ia com a mãe catar lenha e colher umbu e macambira para enganar a fome. Mulher não pode ser mole nesse mundão de meu Deus, dizia Sebastiana. Tem que ter força nas mãos e sabedoria na cabeça. O corpo de Jandira foi se formando bonito, desabrochando que nem flor de mandacaru depois da primeira chuva. Aos 16 anos, já tinha cintura fina, quadril largo, cabelos pretos e compridos, que reluziam com brilho próprio, mesmo debaixo do chapéu de palha. Quando passava na feira aos sábados, ajudando a mãe a vender os bordados e as rendas que faziam nas noites de lua clara, os homens paravam de conversar só para acompanhar com o olhar aquele andar de quem sabe o próprio valor. Ave Maria, que essa menina tá virando um perigoso, comentavam as velhas da cidade. Bonita desse jeito vai atrair mais desgraça que lamparina acesa em noite de caatinga. Mas Jandira não ligava pros falatórios. Tinha na cabeça sonhos maiores que o céu do sertão. Queria conhecer o mar que seu pai tanto falava. Queria vestido de festa, queria saber ler direito os folhetos de cordel que os mascates vendiam na feira. O velho professor da vila, seu Américo, ensinava-lhe as letras escondido, trocando aulas por ovos e galinhas. Essa menina tem sede de aprender que nem terra seca tem sede d'água, dizia o professor aos que criticavam uma moça solteira querendo estudar. Entre uma reza e outra, Dona Sebastiana preparava a filha para os percalços da vida. Contava histórias de mulheres fortes que enfrentaram a seca, a fome e a violência dos homens. Histórias que o povo preferia esquecer, mas que ela guardava na memória como quem guarda água em tempo de estiagem.
Minha fia nesse sertão. Mulher que não sabe se defender, vira folha seca na primeira ventania. Foi numa noite dessas, ouvindo as histórias da mãe à luz do candeeiro, que Jandira sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Como se o destino estivesse batendo na porta de sua vida. No dia seguinte chegaria à cidade a notícia que mudaria tudo. Zé Dionísio, o fazendeiro do Boqueirão, voltava da capital depois de anos de ausência, trazendo consigo a fama de homem rico e a promessa de festança na praça da igreja. O Boqueirão era a maior fazenda daquelas bandas. Terras que se estendiam até onde a vista alcançava, com a sude que nunca secava, nem na pior estiagem, rebanho gordo e plantações que davam inveja. Na casa grande de telha e tijolo morava o poderoso Zé Dionísio, quando não estava em suas viagens para capital. Cabra alto, de ombro largo e olhos verdes feito lagoa em tempo de chuva. Raridade naquelas paragens onde a maioria tinha olhos escuros como a noite sem lua. Falava grosso, ria alto e andava como quem é dono do mundo. Não tinha chegado aos 40 anos, mas já carregava no semblante as marcas de quem viveu muito intenso. Dionísio não é homem de se criar raiz, não cochichava o povo. É que nem ventania passa levantando poeira e derrubando o que encontra pela frente. Quando voltava para Jaramataia era festa certa. Mandava matar boi, distribuía cachaça e contratava sanfoneiro para tocar até o sol raiar. Nas festas olhava as moças da cidade com olhos de quem escolhe fruta madura no pé, mas nunca se fixava em nenhuma por muito tempo. Dizem que tem mulher na capital. Falavam as fofoqueiras. Uma tal de Dona Lucimar, mulher estudada de família importante, mas o próprio nunca confirmava nem negava. Sorria de lado, passava a mão no bigode bem aparado e mudava de assunto, deixando no ar mais perguntas que respostas. A fortuna de Dionísio vinha de muitas fontes. Herdara as terras do pai, que já era homem de posses, mas multiplicou o patrimônio com negócios que poucos entendiam. Comprava e vendia gado, algodão, terras, emprestava dinheiro a juros que faziam as viúvas chorar. Tinha amizades com políticos graúdos da capital e coronéis das redondezas. Quem tem Dionísio de amigo tem um santo no céu. Quem tem ele de inimigo tem o diabo no inferno. Era o que se dizia pelos cantos da feira. De vez em quando chegavam às terras do Boqueirão homens de aspecto suspeito, barbas por fazer e olhar arísio. Ficavam 2, 3 dias e sumiam sem deixar rastro. O povo da cidade jurava que eram cangaceiros descansando depois de algum serviço sujo. Mas ninguém tinha coragem de perguntar nada ao fazendeiro. Zé Dionísio também tinha fama de homem valente. Carregava sempre um revólver prateado na cintura e sabia usar como ninguém. Contava-se que certa vez um valentão da cidade vizinha o desafiou por causa de uma dívida. No outro dia, o homem apareceu boiando no rio com um buraco do tamanho de uma goiaba entre os olhos. Foi o Dionísio que mandou fazer o serviço, sussurravam. Ele mesmo não suja as mãos, tem capangas para isso. Apesar de tudo, era homem generoso com quem lhe agradava. Pagava bem aos empregados. Ajudava famílias em tempo de necessidade, patrocinava a festa da padroeira todo ano. Quando uma seca braba assolou a região em 1908, abriu as porteiras de sua fazenda para que o povo pudesse pegar água do açude e não morrer de sede. Gosto de ser temido, mas também de ser respeitado, dizia ele, enchendo o copo de cachaça. Homem sem respeito é pior que cachorro sem dono. Naquela manhã de junho de 1913, Jaramataia acordou agitada com a notícia. Zé Dionísio voltava da capital depois de quase um ano de ausência. Mandou o recado que ia patrocinar a maior festa de São João que a cidade já tinha visto. Contratou até banda de fora, comprou fogos, mandou armar barraca de comida e bebida para todo mundo. O patrão tá querendo mostrar serviço, comentou um dos empregados do Boqueirão enquanto amarrava bandeirinhas na praça. Diz que voltou diferente dessa vez. Parece que brigou com a tal da capital e tá de olho nas moças daqui. À tarde, a poeira subiu na estrada anunciando a chegada.
Primeiro vieram os jagunços na frente, montados em cavalos fortes, depois a comitiva com mantimentos e presentes. Por fim, o próprio Zé Dionísio, guiando seu automóvel importado, o único daquelas bandas, reluzente e barulhento como uma máquina do outro mundo. Parou em frente à igreja de São José. Desceu do carro ajeitando o chapéu de feltro e o paletó de linho branco. Cumprimentou o padre, o delegado, os comerciantes. Distribuiu apertos de mão e sorrisos, como quem semeia no campo fértil, esperando colheita farta. Hoje a festa é por minha conta, meu povo, gritou, arrancando aplausos. Quero todo mundo dançando até a madrugada. Foi quando seus olhos pousaram na jovem que atravessava a praça carregando uma trouxa de roupas na cabeça. Jandira voltava do riacho, os pés descalços na terra quente, a saia de chita balançando no vento, os cabelos negros escorrendo pelas costas como água de cachoeira, o olhar altivo, sem baixar a cabeça como faziam as outras moças ao cruzar com homens importantes. Zé Dionísio paralisou no meio da frase que dizia ao prefeito. Seus olhos verdes fixaram-se naquela visão que parecia ter saído de um sonho que ele nem sabia que tinha. Seguiu cada movimento dela com um olhar de caçador que encontrou a presa mais valiosa. Quem é aquela moça? Perguntou sem tirar os olhos de Jandira. É a filha de Manuel Trovão, o tropeiro. Respondeu o delegado. Chama Jandira. Moça direita, de família simples, mas honrada. Um sorriso lento se formou nos lábios de Dionísio, enquanto passava a mão pelo bigode. Naquele momento, sob o céu alaranjado do entardecer sertanejo, algo se acendeu dentro dele. Não era apenas desejo, era obsessão, era fogo que nem toda a água do açude do boqueirão seria capaz de apagar. Essa noite vai ser especial, murmurou mais para si mesmo que para os outros. Muito especial. A noite de São João acendeu Jaramataia em cores e sons. A fogueira na praça ardia feito o próprio inferno, cuspindo fagulhas que subiam pro céu como almas penadas. O forró comia solto, sanfona chorando, a bumba batendo no mesmo compasso dos corações acelerados dos casais que rodopiavam na dança. Jandira estava lá. Contra a vontade da mãe, que tinha sentido um aperto no peito quando soube que a filha queria ir à festa. Tenho um pressentimento ruim, minha filha, advertiu Dona Sebastiana. Vi no jogo de búzios que tem homem de olho grande cruzando seu caminho. Mas quem é que segura a moça nova quando o chamado da vida bate forte? Jandira colocou seu vestido mais bonito. Uma peça de algodão azul que ela mesma tinha costurado, prendeu os cabelos com a fita que o pai trouxera da cidade grande e saiu acompanhada das primas mais velhas. Só até a meia-noite prometeu à mãe, que ficou na porta de casa resmungando orações. Zé Dionísio estava no centro da festa como um rei em seu trono, distribuindo cachaça e comandando as comemorações. Mas seus olhos não descansaram até encontrar o que procuravam. A silhueta de Jandira chegando à praça timidamente, como quem pisa em terreno desconhecido. Sirvam o melhor licor para aquela moça, ordenou a um dos empregados, apontando discretamente. O rapaz chegou-se a Jandira com um copo de licor de higiene e papo, o mais fino que tinha na festa. Presente do patrão Dionísio, disse, inclinando a cabeça em direção ao fazendeiro, que ergueu seu copo em um brinde silencioso, quando os olhos dela encontraram os dele pela primeira vez. Jandira sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Havia algo naqueles olhos verdes que a assustava e atraía ao mesmo tempo, como o abismo que da vertigem mais convida a se aproximar da borda. Diga a ele que agradeço, mas não aceito presentes de quem não conheço, respondeu devolvendo o copo. As primas arregalaram os olhos escandalizadas com a ousadia. Você tá doida, menina? É o dono do boqueirão. Zé Dionísio não se abalou com a recusa, pelo contrário. Seu interesse só aumentou. Era homem acostumado a conseguir tudo o que queria e aquela resistência era como tempero forte em comida, que já se provou 1000 vezes. No dia seguinte, quando Jandira voltava
Da fonte com o pote d'água na cabeça, encontrou um embrulho na porta de casa, um chalé de seda finíssima, vermelho como sangue de promessa, junto, um bilhete escrito com letra caprichada para proteger do sereno a mais bela flor do sertão, Zé Dionísio. Dona Sebastiana quis jogar o presente no fogo, mas Jandira escondeu-o no fundo da arca, sem entender direito por que não conseguia se desfazer dele. Foi só o começo. Nos dias que se seguiram, os presentes não pararam de chegar. Um par de sapatos de couro legítimo, doces finos embrulhados em papel de seda, um pente de madrepérola. Perfumes que exalavam cheiros que ela jamais tinha sentido. Seu Manuel Trovão, quando voltou de viagem e soube do assédio, foi tirar satisfação com o fazendeiro. Minha filha é moça direita e de família, seu Dionísio. Não é dessas que homem compra com agrado. O fazendeiro recebeu com toda a dignidade, serviu-lhe café, conversou como se fossem velhos amigos. Nunca duvidei da honra de sua filha, seu Manuel. Minhas intenções são as mais sérias. Quero conhecê-la melhor, com todo o respeito. E assim começaram os encontros, sempre na presença das tias ou do próprio pai. Zé Dionísio chegava montado em seu cavalo mais bonito, trazendo sempre um agrado. Sentava-se no alpendre. Tomava café, contava histórias da capital que faziam Jandira sonhar com o mundo, além daquelas terras secas. Lá tem casas grandes, como igrejas, ruas calçadas, luzes que acendem sem precisar de fósforo, carruagens que andam sem cavalo, dizia ele, observando o brilho nos olhos dela. Com o tempo, sua voz rouca começou a embalar os sonhos de Jandira. Suas mãos calejadas quando tocavam acidentalmente as dela ao passar um copo ou um prato, provocavam tremores que ela não conseguia explicar. Moça bonita, como você merece conhecer o mundo, sussurrava ele. Comigo você nunca mais vai precisar carregar água na cabeça ou acordar de madrugada para ordenhar cabra. Dona Sebastiana via tudo com olhos de tempestade. Esse homem tem sangue de cobra no lugar do coração, alertava a filha. Vai te dar o céu só para depois te jogar no inferno. Mas a sedução já tinha começado seu trabalho. Silencioso, como água que se infiltra na pedra mais dura. E Jandira, entre a desconfiança e o encantamento, sentia-se dividida como o céu do sertão, em tempo de transição. Metade nuvem escura. Metade claridade. 3 meses se passaram naquela dança de aproximação e recuo. O sertão inteiro já comentava sobre o romance entre a filha do tropeiro e o fazendeiro do boqueirão. As velhas rezadeiras profetizavam desgraça, os homens resmungavam inveja, as moças suspiravam sonhando estar no lugar de Jandira. Até que numa noite de lua cheia, igual a de seu nascimento, Jandira ouviu pedras baterem de leve na janela de seu quarto. Era Zé Dionísio que veio sem anunciar, sem cavalo, sem presentes, apenas com palavras que incendiaram seu coração. Não aguento mais essa distância, sussurrou ele, os olhos verdes brilhando no escuro como os de uma onça. Quero você comigo no boqueirão agora, essa noite. Jandira sentiu o mundo girar em torno dela. Dentro do peito. Uma luta feroz entre o que aprenderá a vida toda e o que desejava naquele instante. E meus pais e minha honra. Deixe um bilhete dizendo que vou fazer de você minha rainha. Não é deshonra seguir seu coração. O que se seguiu? Nem Jandira depois saberia explicar direito. Arrumou uma trouxa com suas poucas roupas, deixou uma carta apressada para a mãe e pulou a janela para cair nos braços daquele homem que prometia mundos e fundos. Cavalgaram sob o luar, ela na garupa, abraçada à cintura dele, sentindo um misto de medo e excitação que nunca tinha experimentado. O cheiro de suor e colônia à cara de Dionísio invadindo suas narinas. O calor do corpo dele contra o seu, o galope cavalo marcando o ritmo de uma vida nova que se abria à frente. Quando chegaram ao boqueirão, a casa grande se erguia imponente sob o céu estrelado. Criados acordados àquela hora, receberam-nos com lampiões acesos, sem demonstrar surpresa, como se a chegada da nova senhora já fosse esperada. Mostrem a dona Jandira.
Seus aposentos, ordenou Dionísio. De hoje em diante, ela é a patroa dessa casa. Aquela primeira noite foi de descobertas que nem nos sonhos mais ousados Jandira tinha imaginado. Nos braços de Dionísio, conheceu prazeres que a fizeram esquecer todas as advertências da mãe, todos os ensinamentos de recato, toda a vergonha de moça solteira. Tu é minha, sussurrava ele entre beijos e carícias, que a deixavam tonta. Minha para sempre. Os dias que se seguiram foram como um sonho febril. Jandira acordava tarde. Era servida por criadas que atendiam a todos seus desejos. Tomava banho em banheira de louça importada. Vestia roupas finas que Dionísio mandara buscar na capital. Comia frutas e doces que nunca tinha provado. Quero que aprenda a ler e escrever melhor, disse ele, trazendo-lhe livros com figuras coloridas. Uma mulher como você precisa ter educação de qualidade. De vez em quando, Jandira lembrava-se da mãe e do pai, e um aperto tomava conta do peito. Mas Dionísio logo a distraía com novos presentes, novas promessas, novas experiências. Vamos para a capital no próximo mês, anunciou certa manhã. Quero te mostrar o teatro, os restaurantes, as lojas de tecido fino. À noite, quando se deitavam, ele a possuía com uma paixão que beirava violência. Jandira às vezes se assustava com aquele fogo que parecia consumir o homem. Mas logo se deixava levar pela mesma febre. Só com o tempo começou a perceber as mudanças sutis. Como ele ficava irritado quando ela perguntava sobre os negócios. Como franzia o senho quando ela queria sair sozinha para colher flores no campo. Como não gostava que ela conversasse muito com os empregados, especialmente os homens. Tu não precisa se preocupar com essas coisas, dizia ele. Tua vida agora é ser bonita e me fazer feliz. Certa manhã, ao perguntar sobre a possibilidade de visitar os pais, recebeu uma resposta seca. Eles não te aceitariam mais. Tu veio por tua vontade. Agora é daqui. Foi a primeira vez que Jandira chorou desde que chegara ao Boqueirão. Escondida no quarto, longe dos olhos de Dionísio, soluçou até sentir o peito doer. Enquanto olhava pela janela a vastidão das terras, que agora eram sua casa e sua prisão. Mesmo assim, havia momentos de felicidade genuína, quando Dionísio tocava violão e cantava para ela na varanda sob o céu estrelado. Quando chegava de viagem, trazendo histórias e presentes, quando a abraçava com ternura depois do amor, fazendo-a sentir-se protegida e desejada. Não existe ninguém nesse mundo além de nós dois. Sussurrava ele. Tudo que tenho é teu também. Foi numa dessas noites de aparente paz que um dos empregados chegou apressado, interrompendo o jantar. Patrão, chegou o telegrama urgente da capital. A dona tá vindo para cá. Dionísio empalideceu. Seus olhos encontraram os de Jandira com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Medo. Que dona? Perguntou ela, sentindo um frio subir pela espinha. Ninguém importante, respondeu ele, levantando-se bruscamente da mesa. Apenas uma parenta chata que gosta de se meter onde não é chamada. Mas Jandira não era mais a moça ingênua que saíra de casa 3 meses atrás. Algo no tom de voz dele acendeu um alarme dentro dela. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegará ao Boqueirão, Dionísio não a procurou na cama. Na manhã seguinte aquele telegrama, o Boqueirão acordou diferente. Os empregados andavam cabisbaixos, cochichando pelos cantos feito alma penada com medo de fazer barulho. Jandira percebeu que arrumavam os quartos de hóspedes com um capricho que nunca tinham mostrado antes. Quem é que vem, Rosa? Perguntou a copeira que lavava as melhores louças da casa. É melhor a senhora não saber, respondeu a moça com olhos assustados. Se eu falar, o patrão me bota para fora com uma mão na frente e outra atrás. Zé Dionísio tinha saído bem cedo, a cavalo sem dizer palavra. Voltou perto do meio-dia. O semblante carregado como o céu de tempestade braba. Tu vai ficar no quarto dos fundos enquanto a visita estiver aqui, ordenou a Jandira, sem olhá-la nos olhos.
Só sai quando eu mandar, entendeu? Eu não sou cachorro para ser trancado, Dionísio, respondeu ela, sentindo o sangue ferver. Quem é essa mulher que tá vindo? A resposta veio na forma de um tapa que estourou no rosto dela, deixando a marca dos 5 dedos na pele morena. Jandira cambaleou, mais de surpresa que de dor, os olhos marejados não de choro, mas de raiva pura. Tu faz o que eu mandar nessa casa, rosnou ele. Ou volta pro casebre dos teus pais, se eles ainda te aceitarem como a desgraçada que tu é. Antes que ela pudesse responder, o barulho de rodas na estrada anunciou a chegada. Dionísio ajeitou o paletó, passou a mão no cabelo e foi para a varanda, transformando-se numa pessoa completamente diferente, cordial, sorridente, com voz mansa que Jandira nunca tinha escutado. Escondida atrás da cortina da sala, ela viu quando a mulher desceu do automóvel. Era alta, esguia, de pele alva como leite e cabelos loiros presos num coque elegante. Usava um vestido de viagem que devia custar mais que tudo que Jandira já possuíra na vida. Meu amor, que saudades! Exclamou a mulher com sotaque da capital, estendendo a mão enluvada para Dionísio, que a beijou com reverência. Lucimar! Que surpresa boa! Não esperava sua visita tão cedo, respondeu ele, fingindo alegria. Ora, senti falta do meu marido, disse ela com um sorriso fino como navalha. A casa na cidade fica tão vazia sem você, marido. A palavra atravessou o peito de Jandira como um punhal envenenado. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Era como se todo o sangue tivesse fugido de seu corpo de uma vez só. Dionísio conduziu a esposa para dentro, passando bem perto de onde Jandira se escondia. Por um instante terrível, os olhos das duas mulheres se encontraram. Não houve surpresa no olhar de Lucimar, apenas desprezo gelado, como quem olha para um inseto insignificante. Quem é essa cabocla, Dionísio, nova empregada? Perguntou ela com voz educada, mas cortante. Filha de um tropeiro que faz serviço para mim de vez em quando, respondeu ele sem hesitar. Tá aqui só por uns dias, ajudando na cozinha. Jandira sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a paixão, todas as promessas, todos os momentos de intimidade reduzidos a nada com algumas palavras. Ela não era a rainha do boqueirão, como ele dizia nos momentos de amor. Era apenas mais uma conquista, um passatempo para quando a esposa legítima não estava por perto. Nos dias que se seguiram, Jandira conheceu o inferno na terra. Foi obrigada a se vestir como empregada, a comer na cozinha com os outros serviçais, a baixar os olhos quando Lucimar passava. À noite, trancada no quarto dos fundos, ouvia os risos do casal no quarto principal, o mesmo quarto onde ela tinha se entregado a Dionísio tantas vezes. Ele vai se livrar dela logo. Consolou a Rosa, a copeira, que tinha se tornado sua única amiga. A patroa Lucimar nunca fica mais de uma semana. Ela detesta o sertão. Só vem para marcar território. Mas aquilo não diminuía a dor da humilhação. Uma tarde, enquanto servia café para o casal na varanda, Jandira ouviu Lucimar comentar sobre as joias que o marido lhe trouxera da última viagem ao Recife. Era o mesmo colar que semanas antes Dionísio tinha colocado no pescoço de Jandira, jurando que tinha sido feito especialmente para ela. Se colar combina com seus olhos, meu amor, disse Lucimar tocando as pérolas em seu pescoço. Foi mesmo uma ideia maravilhosa. Dionísio olhou de relance para Jandira, um brilho de aviso cruel nos olhos verdes. Ela entendeu o recado, uma palavra e estaria na rua naquela noite, trancada no quartinho abafado, que agora era sua prisão. Jandira chorou todas as lágrimas que tinha guardado. Chorou pela ingenuidade, pela honra perdida, pelos sonhos desfeitos. Mas quando o pranto secou, algo novo nasceu dentro dela. Um ódio frio, calculado, que acendia os olhos negros com um brilho perigoso. A visita de Lucimar durou 12 dias, que pareceram 12 anos. Quando finalmente partiu levando baús de roupas e o sorriso vitorioso de quem marcou o território, a fazenda respirou aliviada.
Mas algo tinha quebrado para sempre, como o pote que, mesmo remendado, nunca mais segura a água direito. Zé Dionísio voltou ao quarto principal e mandou chamar Jandira. Encontrou-a sentada na beirada da cama, olhos fixos na parede, quieta como onça antes do bote. Vem cá, mulher, chamou com voz melosa, como se nada tivesse acontecido. Tu sabe que meu coração só pertence a tu. Aquela é só aparência, coisa da sociedade. Jandira não respondeu. Deixou que ele a abraçasse, que sussurrasse promessas em seu ouvido, que a deitasse na cama. Mas por dentro estava morta. Seu corpo respondia por instinto, mas sua alma tinha viajado para longe dali. Vou compensar esses dias, minha flor, prometeu ele, beijando-lhe o pescoço. Vamos fazer uma festa grande no sábado, convidar o povo todo da região. Quero que todos vejam a rainha do Boqueirão. A festa seria na fazenda vizinha, tanque novo do compadre Coronel Januário. Seria um festejo para comemorar a boa colheita de algodão com música, comida farta e muita cachaça. Toda a região estaria lá. Fazendeiros, comerciantes, até mesmo alguns cangaceiros que tinham acordo com os coronéis da área. Nos preparativos para a festa, Jandira conheceu Rosinha, sua prima distante, que tinha vindo trabalhar no Boqueirão como copeira há poucos dias. Era moça bonita, de corpo bem feito e risada fácil. Tinha chegado quando Lucimar ainda estava na fazenda, por isso as duas não tinham se falado direito. Tu é a Jandira? A prima que virou patroa, perguntou Rosinha com um sorriso torto que Jandira não soube interpretar. Tua mãe, Dona Sebastiana, era irmã da minha avó. Como vai minha família? Quis saber Jandira, a garganta apertada de saudade. Teu pai adoeceu depois que tu fugiu, respondeu Rosinha sem rodeios. Tua mãe tá rezando todo dia para tu voltar. Eles te perdoaram, mas tem vergonha de vir aqui. Aquelas palavras abriram uma ferida que Jandira julgava fechada. Pela primeira vez, pensou seriamente em deixar o Boqueirão, em voltar para a casa simples onde tinha sido, se não rica, ao menos respeitada e amada de verdade. Mas Dionísio, como se adivinhasse seus pensamentos, redobrou as atenções. Mandou buscar um vestido novo na capital, especialmente para a festa. Deu-lhe um par de brincos de ouro, deixou que ela convidasse algumas amigas antigas para visitá-la. Depois dessa festa, nós vamos para a capital passar um tempo, prometeu. Lá ninguém conhece Lucimar. Podemos viver como marido e mulher de verdade. No dia da festa, Jandira se arrumou com todo o capricho. Prendeu os cabelos negros com pentes de madrepérola. Colocou o vestido verde esmeralda que combinava com os olhos do amante. Calçou os sapatos de salto que ainda não tinha se acostumado a usar. Olhando-se no espelho, mal reconheceu a moça simples que um dia tinha carregado água na cabeça pelas estradas de Jaramataia. Chegaram ao tanque novo quando a festa já fervia. O terreiro da fazenda estava iluminado com lampiões, mesas fartas de comida alinhadas sob as árvores, sanfoneiro tocando xote e baião que faziam o povo dançar animado. Cachaça e licor corriam soltos, soltando as línguas, os corações. Zé Dionísio entrou triunfante de braço dado com Jandira. Cumprimentou a todos com a superioridade de sempre, bebeu com os outros fazendeiros, gabou-se das colheitas e do gado. De vez em quando lançavam um olhar possessivo para Jandira, como quem mostra um troféu valioso. Mas logo a bebida fez efeito e ele se afastou com os amigos para uma mesa de jogo nos fundos da casa. Deixou Jandira sozinha, sem se importar que outros homens a olhassem com desejo mal disfarçado. Não liga não. Consolou a dona Antônia, esposa do coronel Januário. Homem é assim mesmo. Depois que conquista, esquece de regar a flor. A noite avançou. A lua cheia iluminou o terreiro como se fosse dia. Jandira, cansada de sorrir e fingir que estava tudo bem, decidiu procurar Dionísio. Perguntou a um e outro, até que um vaqueiro bêbado deu a dica. O patrão Dionísio saiu pros fundos faz tempo. Parecia apressado com uma moça nova de vestido vermelho. Jandira sentiu o coração apertar.
Vestido vermelho. Rosinha usava um vestido vermelho naquela noite. Saiu da casa, contornou o terreiro, seguiu em direção ao pomar que ficava atrás da sede da fazenda. A música e as vozes da festa foram ficando para trás, substituídas pelo canto dos grilos e pelo farfalhar das folhas na brisa noturna. Foi então que ouviu, vindo de trás de uma moita de maracujá, risos abafados e sussurros. Aproximou-se silenciosamente, o coração batendo tão forte que parecia querer pular pela boca. E viu Dionísio e Rosinha estavam deitados sobre uma manta estendida no chão, ele sem camisa. Debruçados sobre ela, que tinha o vestido vermelho levantado até a cintura. Beijavam-se com fome, as mãos percorrendo os corpos um do outro, com a intimidade de quem já se conhece há muito tempo. Tu é doida de marcar encontro com a outra na festa, dizia ele entre beijos. Se ela descobre, mata nós dois. Tu não disse que ela não significa nada, provocou Rosinha, puxando-o pela nuca. Que sou eu que tu quer de verdade? Claro que é, respondeu Dionísio rindo. Mas preciso ter cuidado. Jandira tá aqui por enquanto porque é conveniente, mas é tu que eu quero levar para a capital. Tu que tem jeito para ser dama. Jandira sentiu o mundo girar. Uma ânsia de vômito subiu pela garganta e ela teve que se apoiar numa árvore para não cair. Todas as mentiras, todas as humilhações. E agora isso, traída com a própria prima, que provavelmente tinha vindo ao boqueirão a convite do próprio Dionísio. O ódio tomou conta dela como fogo em palha seca. Quis avançar sobre os dois. Arrancar os olhos dele com as unhas, rasgar a cara da prima com os dentes. Mas uma voz interior, que soava estranhamente como a de Dona Sebastiana, a deteve. Espere, minha filha, a vingança é um prato que se come frio. Jandira voltou da festa do tanque novo feito bicho ferido, calada, os olhos secos, o coração transformado em pedra. Quando Dionísio apareceu, horas depois, cheirando a cachaça e perfume barato, fingiu que dormia. Ele nem notou a diferença, caindo pesado na cama como boi abatido. A noite inteira ela passou acordada, olhando o teto de madeira, escutando os grilos lá fora e os roncos do homem ao lado. Cada ronco era como uma mentira, cada suspiro de sono uma traição. Enquanto as horas se arrastavam e a lua percorria seu caminho no céu estrelado, um plano foi se formando na cabeça dela, claro como água de fonte. Quando os primeiros galos cantaram lá pelas bandas de 3 da madrugada, Jandira se levantou silenciosa como gato. Pegou a trouxa que já tinha preparado, escondido debaixo da cama. Algumas roupas simples, um par de sapatos, o dinheiro que tinha guardado das mesadas que Dionísio lhe dava para comprar besteiras. Não levaria nada que ele tivesse dado. Nada de vestidos finos, joias ou perfumes. Aquilo tudo tinha cheiro de mentira, peso de humilhação. Com cuidado para não fazer barulho, rabiscou um bilhete que deixou sobre o criado mudo. Não era carta de amor, nem de despedida, era só um aviso. Voltei para a vida. Não me procure. Antes de sair, olhou uma última vez para o homem que dormia. Sentiu uma mistura de nojo e pena. Dionísio parecia mais velho assim, vulnerável no sono, longe da máscara de poder que usava acordado. Por um instante breve, lembrou-se do que tinha sentido por ele, do tremor nas pernas quando o viu. Pela primeira vez na festa de São João, das promessas sussurradas nas noites de paixão. Tudo virado poeira agora, levado pelo vento da desilusão. Saiu sem fazer barulho, atravessou o corredor escuro da casa grande. Na cozinha encontrou Rosa acordada, esperando por ela com uma trouxa própria nas mãos. Eu sabia que tu ia embora essa noite, sussurrou a amiga. Deixa eu ir contigo. Não aguento mais esse lugar. Tu sabe para onde eu vou? Para a capital, lugar que eu nunca pisei sem conhecer ninguém. Melhor que ficar aqui vendo o patrão com a Rosinha, não é? As duas saíram pelos fundos, contornaram o curral, tomaram a estrada de terra que seguia para o sul, caminharam rápido, receosas de que algum empregado madrugador as visse, de que os cachorros da fazenda dessem o alarme. Mas a noite estava do lado delas, escura, feito breu, sem lua,
com apenas algumas estrelas teimosas brilhando no céu. Quando o sol começou a querer nascer, já estavam longe do Boqueirão, quase na estrada principal que ligava Jaramataia às cidades maiores. Os pés doíam. O corpo cansado implorava por descanso, mas o coração empurrava para a frente. Será que ele vem atrás? Perguntou Rosa, olhando para trás com medo. Pode até vir, respondeu Jandira, a voz dura. Mas não vai me achar que ele conheceu já morreu. Sentaram-se à beira da estrada, comendo um punhado de farinha com rapadura que Rosa tinha trazido. O dia clareava devagarzinho, trazendo com ele o calor inclu. Ao longe, avistaram uma nuvem de poeira que anunciava algum veículo se aproximando. É agora ou nunca, disse Jandira, levantando-se e ajeitando o vestido empoeirado. Vamos pedir carona. Era um caminhão velho carregado de fardos de algodão, dirigido por um homem de meia idade, rosto queimado de sol, barba por fazer. Parou quando viu as duas mulheres acenando desesperadas na beira da estrada. Para onde as moças vão? Perguntou desconfiado. Para qualquer lugar longe daqui, respondeu Jandira. Temos parentes na capital que vão nos acolher. Era mentira, mas soou convincente nos lábios dela, que tinha aprendido bem a arte do fingimento nos meses com Dionísio. Posso levar até Palmeira dos Índios. De lá tem jardineira que vai para a capital, disse o motorista, abrindo a porta da cabine. Mas só tem lugar para uma. A outra vai ter que ir na carroceria em cima dos fardos. Eu vou atrás. Ofereceu-se Rosa. Tu vai na frente, Jandira. Tu precisa conversar, descobrir como chegar na capital. O caminhão arrancou, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Jandira olhou pela última vez na direção do Boqueirão. Agora apenas um ponto distante no horizonte. Não sentiu saudade nem arrependimento. Sentiu alívio, como quem finalmente deixa um peso que carregava há muito tempo. Na boleia do caminhão, com o vento quente batendo no rosto, teve a sensação clara de estar nascendo de novo. Desta vez, não como a menina ingênua que acreditava em promessas de amor, mas como mulher que tinha provado fé da traição e sobrevivido para contar a história. Para onde a senhora vai mesmo? Perguntou o motorista, tentando puxar conversa. Para longe, respondeu Jandira, olhando a estrada que se estendia à frente, bem longe. A capital era um mundo que Jandira não estava preparada para enfrentar. Prédios altos que raspavam o céu, ruas calçadas onde carros e bondes corriam num barulho infernal, gente apressada que nem olhava nos olhos quando passava. Tudo ali era pressa, confusão, movimento sem descanso. Ela e Rosa chegaram numa tarde abafada de novembro, descendo da jardineira com as trouxas nas mãos e o medo no coração. O dinheiro que tinham dava apenas para poucos dias de pensão barata se economizassem na comida. E agora, para onde vamos? Perguntou Rosa, assustada com o burburinho da cidade. Primeiro achar um lugar para dormir, respondeu Jandira, disfarçando o próprio medo. Depois, procurar serviço, qualquer um. As duas conseguiram. Quarto numa pensão da zona portuária, área malafamada, onde ninguém perguntava de onde você vinha ou o que fazia antes. O quarto era pouco maior que um cubículo, com uma cama de solteiro onde mal cabiam as duas, uma mesinha torta e um lavatório quebrado. Pela janela estreita só se via um muro sujo e um pedaço de céu encoberto pela fumaça das chaminés. Melhor que nada, suspirou Rosa, desabando na cama dura. Logo no primeiro dia começaram a procurar emprego. Rosa, que sabia cozinhar bem, conseguiu posto numa pensão maior, onde ganharia cama, comida e uma mixaria de salário. Jandira, que tinha aprendido a ler e escrever razoavelmente bem no Boqueirão, sonhava com algo melhor que serviço doméstico. Mas a realidade foi dura. Sem referências, sem conhecer ninguém. Sobrava apenas o trabalho mais pesado. Tô precisando de uma lavadeira, disse-lhe uma portuguesa gorda que administrava uma casa de família na parte alta da cidade. A que eu tinha foi embora sem avisar. E tem pilha de roupa esperando. O trabalho era de matar.
Acordava às 4 da manhã, esquentava a água nos tachos enormes, ensaboava, esfregava, torcia e quarava lençóis, toalhas, roupas finas que exigiam cuidado especial. As mãos que Dionísio tanto admirara pela maciez logo ficaram vermelhas, rachadas, com unhas quebradas e calos. O corpo doía todas as noites quando se deitava, exausta. Demais, até para sonhar. Não vou aguentar muito tempo, confessou a Rosa num dos raros domingos em que as duas conseguiam se encontrar. Esse serviço tá me matando aos poucos. Tem que aguentar. Minha amiga. Encorajou Rosa. É assim mesmo no começo. Depois melhora, mas não melhorou. A portuguesa, Dona Belmira, era exigente até a crueldade, nunca satisfeita, por mais que Jandira se esforçasse. Os outros empregados da casa a tratavam com desprezo, sabendo que lavadeira era o mais baixo dos serviços. Essa aí tem cara de mulher da vida, ouviu o jardineiro comentar um dia. Aposto que fugiu do interior porque engravidou de algum fazendeiro. As humilhações eram diárias, pior que as do Boqueirão, porque lá, pelo menos, ela tinha sido a rainha, mesmo que falsa. Aqui era menos que nada, só mais um rosto anônimo na multidão de retirantes e desesperados que a capital engolia todos os dias. Numa noite particularmente fria, depois de um dia lavando roupas. Debaixo de chuva, Jandira adoeceu. Febre alta, tosse seca, corpo tremendo de frio, mesmo debaixo dos cobertores ralos. Rosa, que tinha folga naquele dia, encontrou a amiga delirando na cama da pensão. Meu Deus do céu, precisa de médico, desesperou-se. Não tem dinheiro para médico, murmurou Jandira entre tremores. Deixa eu morrer em paz. Rosa saiu em desespero, sem saber o que fazer. Foi quando esbarrou na rua com uma senhora elegante que saía de uma loja de tecidos. A bolsa da mulher caiu, espalhando o conteúdo pela calçada molhada. Me desculpe, senhora, gaguejou Rosa, ajudando a recolher as coisas. A mulher, em vez de brigar, sorriu. Tinha um rosto bondoso, emoldurado por cabelos grisalhos bem penteados. Algo em seus olhos lembrava a mãe de Jandira. Você está chorando, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Entre soluços, Rosa contou da amiga doente, da situação desesperadora em que se encontravam. A senhora ouviu com atenção, sem interromper. Quando Rosa terminou, disse simplesmente, leve-me até ela. Era a Dona Eulina Medeiros, viúva de um comerciante, dona de uma das maiores lojas de tecidos da capital. Mulher de negócios, respeitada. Conhecida pela caridade discreta e pelo bom coração. Quando viu Jandira ardendo em febre naquele quartinho miserável, não hesitou. Vamos levá-la para minha casa. Tenho um médico de confiança que a atenderá. Por 2 semanas, Jandira esteve entre a vida e a morte, delirando com febre, chamando pela mãe, xingando Dionísio, pedindo perdão ao pai. Dona Eulina cuidou dela como se fosse filha. Sentada ao lado da cama, trocando compressas, dando remédios nos horários certos. Quando finalmente a febre cedeu e Jandira abriu os olhos, já não estava no quartinho da pensão, mas num quarto amplo, arejado, com cortinas claras balançando na brisa que entrava pela janela. Ao seu lado, uma senhora de olhar bondoso segurava sua mão. Onde? Onde estou? Perguntou confusa. Na casa de quem? Quer seu bem? Respondeu Dona Eulina. Descanse, depois conversamos. A convalescência foi lenta. Quando ficou forte o bastante para se levantar, Jandira quis agradecer e partir, voltar para sua vida sofrida. E para onde você vai, minha filha? Perguntou Dona Eulina. Procurar outro emprego, qualquer um que me aceite. E se eu lhe oferecer um lugar aqui? Preciso de alguém de confiança para mim ajudar com a loja. Alguém que aprenda o negócio. Você sabe ler e escrever, não sabe? Jandira desconfiou. Homem nenhum tinha feito algo por ela sem esperar retorno. Por que uma desconhecida faria? Por que a senhora está me ajudando? Dona Ina sorriu, os olhos marejados de uma tristeza antiga.
Porque há muitos anos eu também fugi de um homem que me prometeu o céu e me deu o inferno. Sei reconhecer os olhos de quem passou pelo que passei. O tempo tem um jeito manso de curar feridas, mesmo as mais fundas. Feito água de riacho que vai dia após dia, suavizando a pedra mais dura. Foi assim com Jandira nos anos que se seguiram sob a proteção de Dona Eulina. Da lavadeira de mãos rachadas à vendedora de tecidos finos foi um pulo pequeno. Bastou trocar o vestido surrado por roupas decentes, aprender a falar sem o sotaque carregado do sertão, descobrir como sorrir para os clientes, mesmo quando o coração chorava por dentro. Você tem jeito pra coisa, dizia Dona Eulina. Observando como Jandira atendia as senhoras da alta sociedade que frequentavam a loja. Tem olho para cor, mão para tecido e uma inteligência que só faltava lapidar. A loja Tecidos Medeiros era um estabelecimento respeitado na capital, frequentado pela elite. Vendia fazendas importadas da Europa, linhas, rendas, aviamentos que as costureiras transformavam em vestidos elegantes para as damas da sociedade. Dona Eulina herdara o negócio do falecido marido e o administrava com mão firme, incomum. Aprenda tudo, observe tudo, aconselhava Jandira. Um dia você vai precisar se virar sozinha. Nesse mundo que não foi feito para mulheres como nós. E Jandira aprendeu com a mesma determinação que um dia usará para carregar água na cabeça sob o sol inclemente, mergulhou nos segredos do comércio. Aprendeu a fazer contas rápidas de cabeça, a negociar com fornecedores, a reconhecer tecidos de qualidade, a ler as tendências da moda que chegavam em revistas importadas. À noite. Depois que a loja fechava, Dona Eulina lhe dava aulas de leitura, escrita e boas maneiras. Ensinou-a a usar talheres corretamente, a sentar com postura de dama, a falar sem os tu e nós vai que denunciavam suas origens humildes. Era como lapidar um diamante bruto, doloroso, às vezes mais necessário. Não preciso virar uma madame metida, resistia Jandira no início. Não é ser metida. Minha filha, explicava pacientemente Dona Eulina. É ter as armas certas para lutar nessa guerra que é a vida. Com o tempo, Jandira foi mudando. Por fora, a transformação era visível. Os cabelos antes rebeldes, agora sempre bem penteados em coques elegantes. As unhas, que tinham sido quebradas e sujas, agora paradas e limpas. As roupas simples, mas de qualidade, que ela mesma costurava nas horas vagas. Aprendeu a usar um leve batom, a caminhar com elegância, a olhar nos olhos quando falava. Por dentro, a mudança foi mais lenta e profunda. A dor da traição foi se transformando em uma espécie de sabedoria amarga. Aprendeu a não confiar facilmente, a observar as pessoas além de suas aparências, a guardar seus verdadeiros sentimentos atrás de um sorriso. Educado. Você cresceu, comentou Rosa, que continuava trabalhando na pensão, mas visitava a amiga regularmente. Nem parece mais aquela matuta assustada que chegou aqui. Aos 25 anos. Jandira foi promovida a gerente da loja. Dona Eulina já estava ficando velha, com dores nas juntas que dificultavam seu trabalho diário. Confiava em Jandira como nunca confiara em ninguém. Você é a filha que nunca tive, disse-lhe certa noite, entregando-lhe as chaves da loja. Sei que não vai me decepcionar. Foi nessa época que Jandira começou a guardar dinheiro. Não muito. Apenas algumas moedas por semana escondidas numa lata de biscoitos embaixo da cama. Não sabia bem para quê, mas algo dentro dela dizia que um dia precisaria daquela reserva. O rosto de Dionísio já estava embaçado em sua memória, como foto antiga que o tempo amarelou. Às vezes em sonhos ainda ouvia sorrindo com aqueles olhos verdes traiçoeiros. Acordava suada, o coração batendo acelerado. Mas logo a sensação passava. Durante o dia, mal pensava nele ou no boqueirão. Pretendentes não faltavam, comerciantes viúvos, rapazes da vizinhança, até um médico que frequentava a loja para comprar presentes para a mãe. Mas Jandira mantinha todos à distância, com educada firmeza. Um dia você precisa refazer sua vida, insistia Dona Eulina. Nem todo homem é como aquele que te magoou.
Jandira apenas sorria enigmática. Seu coração tinha virado pedra, ou pelo menos era o que acreditava. O amor era luxo que não podia se dar, ferida que não queria reabrir. Quando Dona Eulina faleceu. Numa manhã fria de inverno, Jandira chorou como não chorava desde que saíra do sertão. Perderá não apenas uma patroa e mentora, mas a única pessoa que fora verdadeiramente sua família nos últimos anos. Para surpresa de todos, o testamento da velha senhora deixava a loja para Jandira, com uma única condição, que mantivesse o nome Tecidos Medeiros e continuasse o trabalho de caridade que a benfeitora fazia discretamente, ajudando moças pobres do interior que vinham tentar a sorte na capital. A borboleta saiu do casulo. Comentou o advogado que leu o testamento. Agora você voa com suas próprias asas, Dona Jandira. E ela voou. Transformou a pequena loja em um estabelecimento maior, contratou mais funcionárias, expandiu o negócio para incluir roupas prontas, além de tecidos. Tornou-se conhecida como comerciante séria e justa, mas dura nas negociações. Ninguém percebia que por trás daquela fachada de segurança havia uma mulher que ainda sonhava, às vezes com o cheiro da terra molhada depois da chuva. E o céu estrelado do sertão. 10 anos se passaram desde que Jandira deixara o boqueirão numa madrugada escura como o breu. 10 anos em que ela raramente pensava no sertão, em Dionísio ou na vida que tinha deixado para trás. Era como se aquela Jandira tivesse morrido e outra mulher habitasse agora seu corpo, mais forte, mais dura, mais sábia nos caminhos do mundo. A loja prosperava, tornando-se referência na capital. Tecidos Medeiros, a casa da qualidade, era o que dizia a placa elegante na fachada reformada. Jandira agora tinha seu próprio sobrado a poucos quarteirões dali, com mobília de jacarandá e cortinas de linho fino. Vestia-se com discrição elegante, falava pouco e mantinha uma expressão serena que escondia bem seus pensamentos. A lembrança do sertão era como uma ferida antiga que, embora cicatrizada, ainda latejava em dias de chuva. Evitava falar de suas origens. Desconversava quando algum cliente novo perguntava de onde vinha. Mantinha distância das rodas sociais, onde perguntas indiscretas poderiam surgir. Até que numa tarde morna de setembro, quando a loja estava quase vazia, entrou um homem que fez seu coração parar por um instante. Alto, moreno, de ombros largos e chapéu de couro, era a imagem viva de seu pai. Seu Manuel Trovão, mas não podia ser ele. Seu pai estaria velho agora se ainda estivesse vivo. Dona Jandira chamou o homem, tirando o chapéu e revelando um rosto jovem, mas com traços familiares. Sou eu. Em que posso ajudá-lo? Respondeu ela, a voz firme, apesar do tremor interior. Meu nome é Joaquim Trovão. Sou filho de Manuel Trovão de Jaramataia. Vim trazer notícia da família. O mundo pareceu girar em torno dela. Um sobrinho não sabia que tinha sobrinhos. Seu irmão mais velho tinha morrido ainda criança, de febre amarela e ela era filha única. Meu pai, começou ela, a voz falhando pela primeira vez em anos. Faleceu faz 2 meses, minha tia. Escrevi uma carta. Mas parece que não chegou. Sou filho do segundo casamento dele com Dona Josefa. A notícia atingiu Jandira como um golpe físico. Seu pai tinha se casado novamente, tinha outro filho e agora estava morto sem que ela pudesse revê-lo, sem que pudesse pedir perdão por ter partido sem se despedir direito. E minha mãe perguntou temendo a resposta. Dona Sebastiana foi há mais tempo, 4 anos. Mas morreu falando seu nome, tia, pedindo que a bênção de Nossa Senhora lhe acompanhasse. Jandira sentiu as pernas fraquejarem, apoiou-se no balcão, respirando fundo para não desmaiar ali mesmo. 10 anos mantendo-se forte e bastou uma visita do passado para quebrar sua armadura. Venha comigo, disse ao sobrinho que nunca conhecera. Vamos conversar em particular. Levou-o para a sala dos fundos, mandou servir café, sentou-se à sua frente, estudando aquele rosto que misturava traços de seu pai com os de uma mulher que nunca conhecera. O rapaz devia ter uns 18 anos, era bem apessoado e
Tinha olhos vivos, inteligentes. Como me encontrou? O povo lá na feira ainda fala da filha de seu Manuel que virou madame na capital, explicou ele. Uma das suas ajudadas voltou para lá e contou que trabalhou na loja da dona Jandira, que veio do sertão e hoje é comerciante de respeito. Jandira sorriu. O destino tinha formas curiosas de fechar círculos. As moças que ela ajudava, seguindo o exemplo de Dona Eulina, eram seu único laço com o passado. E agora, por causa de uma delas, seu passado vinha bater à porta. E o que mais o traz aqui? Além da notícia triste. O rapaz baixou os olhos, remexendo-se desconfortável na cadeira. Estava claro que havia mais. Vim também porque o boqueirão tá à venda, tia, por quase nada. O coronel Dionísio perdeu tudo, bebeu. Tudo. A mulher da capital deixou ele faz tempo, levou o que pôde. Os bancos tomaram o resto. Dionísio. O nome ainda tinha o poder de provocar um calafrio em sua espinha, mas não era mais de medo ou paixão. Era algo diferente que ela não sabia nomear. E por que isso me interessaria, sobrinho? Por que ele ainda fala da senhora bêbado nas mesas do boteco, jurando que um dia a rainha do boqueirão vai voltar para ele? Todo mundo ri, mas dá pena. E raiva também, porque ele destruiu muita gente boa, inclusive meu pai, que nunca se perdoou por ter deixado a senhora ir embora com aquele homem. Jandira ficou em silêncio por um longo momento, os pensamentos correndo mais rápido que cavalo em disparada. Imagens do passado voltavam como relâmpagos. O primeiro encontro na festa de São João. Os presentes, as promessas, o êxtase nos braços dele, a humilhação diante de Lucimar, a traição com Rosinha. O que aconteceu com Rosinha? Perguntou finalmente. A prima da senhora fugiu com um caixeiro viajante uns anos depois que a senhora partiu. Deixou um filho pequeno que ninguém sabe se é de Dionísio ou do viajante. O menino foi criado pela avó, depois sumiu também. Esse povo todo se espalhou que nem semente de macambira no vento. O relógio da sala marcava o tempo com batidas secas, enquanto Jandira absorvia todas aquelas informações. Era como se uma porta que ela mantivera trancada por 10 anos de repente se abrisse, deixando entrar não apenas a luz, mas também o vento, a poeira e os fantasmas. Quanto estão pedindo pelo boqueirão? Uma merreca, tia. Os bancos só querem se livrar. A seca castigou demais. Os açudes estão quase secos. A casa grande tá caindo aos pedaços. Jandira levantou-se, foi até a janela. Lá fora, a capital fervilhava, indiferente à tempestade que se formava dentro dela. 10 anos construindo uma vida nova, 10 anos enterrando o passado. E agora, em questão de minutos, tudo voltava como se nunca tivesse ido embora. Mas ela não era mais a mesma. Não era a menina ingênua que carregava água na cabeça, nem a amante apaixonada que acreditava em promessas vãs. Era uma mulher de negócios, com dinheiro no banco e um nome respeitado. Uma mulher que aprenderá duras penas que o mundo pertence a quem sabe esperar. Voltou-se para o sobrinho, o rosto iluminado por uma decisão súbita. Vou voltar com você, Joaquim. Quero ver esse boqueirão que está à venda no fundo de sua gaveta. A lata de biscoitos guardada por anos estava cheia de economias, dinheiro que ela mesma não sabia para que estava guardando. Agora sabia. A viagem de volta para o sertão foi bem diferente daquela fuga desesperada de 10 anos atrás. Jandira voltava de automóvel próprio, dirigido por um motorista contratado, com malas de couro legítimo e um caderninho onde anotava cada curva do caminho, cada ideia que lhe passava pela cabeça febril. O sobrinho Joaquim ia calado no banco de trás, ainda assombrado com a decisão repentina da tia que mal conhecia. Em poucos dias, ela tinha liquidado negócios, passado instruções à gerente da loja, sacado dinheiro do banco, tudo com a eficiência de quem planeja uma guerra. A senhora tem certeza? Tia, perguntou ele quando o carro começou a deixar o asfalto da capital para entrar nas estradas de terra que levavam ao sertão profundo.
Esse lugar guardou muita mágoa para a senhora. É justamente por isso que volto, meu filho, respondeu ela, sem tirar os olhos da paisagem que ia mudando. O verde dava lugar ao ocre. As árvores altas e frondosas cediam espaço à vegetação retorcida e espinhenta da caatinga. Tem ferida que só cicatriza quando a gente volta ao lugar onde foi ferido. À medida que se aproximavam de Jaramataia, Jandira sentia o coração bater mais forte. Havia mudanças. Uma estrada nova, algumas casas de alvenaria em Três de Taipa, fios de luz que não existiam antes, mas a essência continuava a mesma. A poeira vermelha levantada pelo vento. O sol inclemente que parecia querer castigar a terra, o cheiro inconfundível de mato seco e terra quente. Mande o motorista parar ali, ordenou quando avistaram a primeira casa da vila. Desceu do carro, ajeitou o vestido simples, mas elegante que escolhera para a viagem, colocou um lenço na cabeça para proteger-se do sol. Queria entrar caminhando, sentindo a poeira entre os dedos dos pés, como antigamente. Não vai acreditar, mas passei bem ali há 10 anos, fugindo com uma trouxa de roupa debaixo do braço. Comentou com o sobrinho apontando a curva da estrada. Entraram na vila. Quando o sol já descia para o poente, tingindo tudo de vermelho sangue. As pessoas olhavam curiosas para aquela mulher elegante que caminhava decidida, como se conhecesse cada pedra do caminho. Os mais velhos paravam, franziam o senho, tentando reconhecer naquele rosto maduro a menina que tinham conhecido. Será que é ela mesmo, a filha de Manuel Trovão? Aqui fugiu com o coronel Dionísio. Os cochichos se espalhavam mais rápido que fogo em palha seca. Logo uma pequena multidão seguia a distância curiosa, apontando, murmurando. Jandira ignorava a todos. Seguia em frente, a cabeça erguida, os olhos fixos num ponto invisível no horizonte. Dentro dela, um turbilhão de emoções contraditórias. Saudade, raiva, medo, esperança, vingança, principalmente vingança. Vamos direto para pousada, tia? Perguntou Joaquim, incomodado com a atenção que recebiam. Não, primeiro vamos ver o boqueirão. A estrada para a fazenda estava pior do que se lembrava, cheia de buracos. Tomada pelo mato em alguns trechos, claramente sem manutenção há anos. A porteira de entrada, que um dia fora pintada de azul vivo e exibia o nome da propriedade em letras caprichadas, agora estava caída, pendurada por uma única dobradiça enferrujada. Quando a casa grande surgiu na curva do caminho, Jandira sentiu um aperto no peito. A mansão que tanto a impressionara estava quase irreconhecível. Telhas quebradas, paredes descascadas, janelas sem vidro, varanda com tábuas podres. Parecia o esqueleto de um animal morto há muito tempo, exposto ao sol e à chuva. Os empregados foram embora há anos, explicou Joaquim. Só ficou o velho Chico, que foi capataz e agora cuida do que sobrou por fidelidade. Ele e a mulher vivem num quartinho dos fundos. Jandira caminhou lentamente pela propriedade, absorvendo cada detalhe da decadência. O jardim que fora bem cuidado agora era mato alto. O estábulo onde cavalos finos relinchavam estava vazio e com um telhado caído. Os campos que um dia verdejaram com plantações estavam abandonados à própria sorte. Quem diria, murmurou ela mais para si mesma que para o sobrinho. O poder boqueirão reduzido a isso. Chico, o velho capataz, apareceu mancando na varanda quando ouviu vozes. Era um homem de uns 70 anos, magro como graveto, pele curtida de sol e marcada pelas rugas profundas. Arregalou os olhos quando reconheceu a visitante. Virgem Santa, Dona Jandira, a senhora voltou mesmo? Voltei, Chico, e vim para ficar. O velho se aproximou, hesitante como quem teme estar vendo uma assombração. O patrão Dionísio sempre disse que a senhora voltaria um dia. Falou a voz trêmula. Ele tá na vila agora bebendo como faz todo dia. Se soubesse que a senhora tá aqui, ele vai saber, Chico. Na hora certa. Jandira deu mais uma volta pelo que restava da casa grande, cada cômodo trazendo lembranças que ela julgava enterradas.
O quarto onde tinha dormido com Dionísio, a sala onde tinha sido humilhada por Lucimar, a cozinha onde tinha se escondido para chorar. Quanto mesmo estão pedindo por isso tudo? Perguntou ao sobrinho quando voltaram para o carro. Quase nada, tia. 10 contos de réis liquidam a dívida com o banco. Ninguém quer terra nessa região desde a seca grande de 21. Amanhã cedo iremos ao banco, decidiu Jandira. E depois vamos organizar uma festa. Uma festa grande para anunciar que o Boqueirão tem nova dona. A senhora vai mesmo comprar isso aqui? Espantou-se Joaquim. Um sorriso lento, quase cruel, formou-se nos lábios de Jandira enquanto ela olhava uma última vez para a casa arruinada antes de entrar no automóvel. Vou, meu filho, porque tem coisas que o dinheiro não compra, mas a vingança, essa tem preço e eu posso pagar. A notícia de que Jandira tinha comprado o Boqueirão correu mais rápido que vento em tempo de vendaval. Antes mesmo do sol se pôr naquele dia, não se falava de outra coisa em Jaramataia e arredores. A filha de Manuel Trovão, que tinha fugido há 10 anos com o coronel Dionísio, voltava agora como mulher rica e independente, comprando a propriedade que um dia tinha sido seu cativeiro. É castigo de Deus, comentavam as beatas na porta da igreja. O homem que humilhou a moça agora está sendo humilhado por ela. Jandira se instalou na única hospedaria da cidade, um sobradinho simples, mas limpo, administrado por Dona Zefinha, viúva do antigo farmacêutico. De lá, comandava a operação de reforma do Boqueirão. Como um general planeja uma batalha, contratou pedreiros, carpinteiros, pintores, gente da própria região que precisava desesperadamente de trabalho. Naqueles tempos difíceis, quero tudo pronto em 2 semanas, ordenava aos trabalhadores. Vou pagar o dobro do normal, mas exige o serviço bem feito e no prazo. As mulheres da cidade vinham espiar, curiosas para ver no que tinha se transformado aquela menina que saíra dali quase analfabeta e voltava falando como gente estudada, vestida como uma dame da capital. Os homens tiravam o chapéu quando ela passava, misturando respeito e desejo no olhar que lançavam para aquela figura enigmática. Dionísio. Esse demorou para aparecer. Passava os dias entregue à bebida no botequim da esquina, ouvindo as notícias, mas recusando-se a acreditar nelas. É lorota do povo, dizia a voz pastosa de cachaça. Jandira era uma caboclinha ignorante. Não tinha onde cair morta. Como ia virar dona de loja na capital? Como ia ter dinheiro para comprar o Boqueirão? Mas no fundo algo lhe dizia que podia ser verdade. Nos delírios da bebedeira, sempre tinha previsto que um dia ela voltaria. Não podia imaginar, porém, que seria assim, não como a amante arrependida implorando para ser aceita de volta, mas como a proprietária da fazenda, que um dia tinha sido símbolo de seu poder. Foi numa tarde quente de sábado que os dois finalmente se encontraram. Jandira tinha ido supervisionar pessoalmente a pintura da casa grande, agora recuperada e com aspecto até melhor que nos tempos antigos. Estava de costas, explicando ao pintor a cor exata que queria para as janelas, quando ouviu o tropel de um cavalo se aproximando, virou-se lentamente, já sabendo quem era antes mesmo de ver. Dionísio tinha envelhecido mal. O rosto, antes bonito e altivo, estava inchado e vermelho, marcado por olheiras profundas e rugas precoces. Os cabelos, grisalhos e mal cuidados, caíam em mechas oleosas sobre a testa. Usava roupas que um dia tinham sido finas, mas agora estavam surradas e manchadas. Só os olhos verdes continuavam os mesmos, intensos, penetrantes, capazes de hipnotizar. Então é verdade, disse ele, a voz mais rouca que ela lembrava. A flor do sertão voltou pro Boqueirão. Jandira o encarou sem demonstrar emoção. Por dentro, um turbilhão, raiva, satisfação, uma pontada inexplicável de pena e algo mais que não conseguia nomear. Como vai, Dionísio? Perguntou com a polidez que aprenderá na capital. O tempo não foi generoso com você, pelo que vejo. Ele desmontou do cavalo com dificuldade, não era mais o cavaleiro elegante de outrora e se aproximou.
os olhos percorrendo cada detalhe daquela mulher que mal reconhecia. Jandira estava mais bonita do que nunca. A idade tinha lhe dado um refinamento, uma segurança que antes não possuía. O vestido simples, mas bem cortado, o coque no alto da cabeça, os poucos fios grisalhos que se misturavam ao negro dos cabelos. Tudo nela exalava uma dignidade que o deixou momentaneamente sem palavras. "O que veio fazer aqui?" perguntou ele finalmente. "Se vingar de mim, me humilhar como eu te humilhei." Jandira sorriu, um sorriso enigmático que não chegava aos olhos. "Não seja tão presunçoso, Dionísio. Vim porque o boqueirão estava à venda por uma ninharia e achei um bom investimento. Só isso." Mentira, claro, ambos sabiam. Mas era a parte do jogo que ela começava a jogar. Um jogo onde desta vez as regras seriam dela. "Sei que tá mentindo," retrucou ele, aproximando-se mais. "Tu nunca soube mentir direito, Jandira. As pessoas mudam. Eu mudei." Estavam próximos agora. Quase se tocando. O cheiro dele, suor, poeira de estrada e cachaça barata, contrastava com o perfume suave que ela usava. Mas havia algo mais no ar. Uma eletricidade, uma tensão que nenhum dos dois podia negar. "Ouvi dizer que vai dar uma festa," disse Dionísio, mudando de assunto. "Uma festa de inauguração do novo boqueirão." "Ouvi direito. Pretendo convidar todo mundo, inclusive você." Ele riu amargo. O riso de quem perdeu tudo e já não tem nada a perder. "E o que vou fazer numa festa na minha própria casa que agora pertence a outra pessoa? Servir bebida, entreter os convidados?" Jandira aproximou-se mais até sentir a respiração quente dele em seu rosto. Falou baixo, quase num sussurro. "Você vai como meu convidado especial, Dionísio. Afinal, conhece cada canto dessa casa melhor que ninguém. E talvez ainda possamos conversar sobre negócios." "Que tipo de negócios?" perguntou ele, os olhos verdes acendendo com um brilho de esperança. "Ainda não sei," respondeu ela, enigmática, afastando-se com elegância estudada. "Venha à festa e descobriremos juntos." Ele ficou olhando enquanto ela se afastava. O andar gracioso, tão diferente da menina que carregava água na cabeça. Algo despertou dentro dele, algo que julgava morto há muito tempo. Desejo, esperança ou apenas o último lampejo de orgulho de um homem destruído. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Dionísio não bebeu até cair. Tomou banho, aparou a barba, tentou ajeitar as roupas velhas o melhor que pôde. Olhando-se no espelho rachado do quarto miserável onde vivia agora, na periferia da vila, viu o fantasma do homem que tinha sido o poderoso coronel do Boqueirão, temido e respeitado por todos. "Ela ainda me quer", sussurrou para seu reflexo. "Voltou por minha causa. No fundo, sempre soube que voltaria." Do outro lado da cidade, na hospedaria limpa e arrumada, Jandira também não conseguia dormir. Sentada à janela, olhava as estrelas do céu sertanejo, as mesmas que tinha observado tantas vezes na infância, as mesmas que tinham testemunhado sua fuga desesperada anos atrás. "Comecei bem", murmurou para si mesma. "O anzol está lançado. Agora é só esperar o peixe morder." Mas no fundo, bem no fundo do coração que julgava endurecido, algo se agitava. Uma sombra de dúvida, talvez, ou o eco distante de uma menina que um dia tinha amado aquele homem com toda a ingenuidade de seus 16 anos. A festa de inauguração do novo Boqueirão foi o acontecimento mais falado naquelas bandas em muitos anos. Jandira não poupou despesas, contratou banda de fora, mandou vir comida e bebida da capital, iluminou a casa grande e o terreiro com lampiões coloridos que transformavam a noite em dia. Convidou todo mundo, os fazendeiros da região, os comerciantes da cidade. Até os trabalhadores que ajudaram na reforma. Parecia querer mostrar ao sertão inteiro sua nova condição. Não mais a moça enganada que fugiu na calada da noite, mas a mulher bem-sucedida que voltava
para reinar no lugar que um dia tinha sido sua prisão. A casa está mais bonita que nos tempos do coronel Dionísio, comentavam os convidados, admirados com o bom gosto da decoração. Os móveis novos trazidos da capital, as cortinas de renda fina nas janelas. Jandira circulava entre os convidados como verdadeira anfitriã, sorrindo, servindo, ouvindo histórias, falando de seus planos para a fazenda. Usava um vestido azul turquesa que lhe caía como luva, destacando a pele morena. E os cabelos negros presos num coque elegante, com alguns fios soltos emoldurando o rosto. Vou criar gado de raça, explicava aos fazendeiros curiosos. E plantar algodão usando técnicas novas que aprendi na capital. Dionísio chegou quando a festa já estava animada. Tinha se esforçado para parecer apresentável, cabelo cortado, barba feita, a melhor roupa que conseguirá encontrar. Ainda assim, era a sombra do homem elegante que tinha sido. Os olhos injetados pela bebida constante percorriam o ambiente com uma mistura de nostalgia e amargura. Olha ele ali, cochavam os convidados. O antigo dono que agora precisa ser convidado para entrar na própria casa. Jandira viu quando ele chegou, mas fingiu não notar. Continuou sua conversa com o novo prefeito da cidade, rindo de uma piada sem graça que o homem contará. Só quando Dionísio já estava quase desistindo, pensando em dar meia volta e voltar para o boteco, ela se aproximou. Veio, constatou, estendendo-lhe uma taça de vinho. Pensei que o orgulho não deixaria. Que orgulho? Respondeu ele amargo. Isso é coisa que se perde. Junto com tudo mais. Caminharam juntos pelo salão, atraindo olhares curiosos. O antigo coronel e sua ex-amante, agora em papéis invertidos, eram o assunto mais interessante da noite. Vem! Chamou Jandira, conduzindo-o para fora da casa. Quero te mostrar uma coisa. Levou-o pelos fundos até a antiga casa dos empregados, agora reformada e transformada num escritório. Entraram e ela trancou a porta atrás de si. De uma gaveta tirou uma pasta com documentos. Sabe o que é isso, Dionísio? Os papéis da fazenda. Tudo em meu nome agora. Ele engoliu em seco, os olhos fixos naqueles documentos que representavam tudo o que tinha perdido. Sua mão trêmula esticou-se para tocar o papel, como quem tenta alcançar algo precioso que escorregou entre os dedos. Eu poderia ter sido bom para você, murmurou a voz embargada. Se eu tivesse ficado, estaria tão destruída quanto você. Cortou Jandira, os olhos duros. Mas não foi para falar do passado que te trouxe aqui. Aproximou-se tão perto que ele podia sentir o perfume suave que ela usava. Tão diferente do cheiro de sabão de cinzas da menina que tinha conhecido. O boqueirão pode voltar a ser seu, Dionísio. Parcialmente, pelo menos. Os olhos dele se arregalaram, um lampejo de esperança acendendo nas pupilas verdes. Como? Tenho um documento aqui, continuou ela, tirando outro papel da pasta. Uma sociedade. Eu entro com o capital, você com o conhecimento das terras. Podemos fazer o boqueirão prosperar de novo? E por que faria isso? Perguntou ele desconfiado, apesar da esperança. Depois de tudo que te fiz, Jandira sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Digamos que tenho minhas razões, mas preciso de sua assinatura. Hoje, agora empurrou o papel para ele junto com uma caneta tinteiro. Dionísio nem se deu ao trabalho de ler o documento. Hipnotizado pela possibilidade de redenção, pela chance de recuperar um pouco da dignidade perdida, assinou com mão trêmula. Assim que a tinta secou, Jandira pegou o papel, soprou sobre a assinatura e guardou cuidadosamente na pasta. Seus olhos, quando se voltaram para Dionísio, tinham um brilho que ele nunca tinha visto antes. Agora, disse ela num sussurro, vamos celebrar nossa sociedade como se deve. Deu um passo à frente, colando seu corpo ao dele. Os lábios se encontraram num beijo que nada tinha do amor de antigamente. Era desejo misturado com raiva, saudade misturada com vingança. As mãos dele, trêmulas de desejo e de anos de bebida,
tentavam desabotoar o vestido dela enquanto ela o puxava para o divã. No canto do escritório. Amor, se é que se podia chamar aquilo de amor. Com uma fome antiga e uma urgência nova, cada toque, cada gemido parecia carregar o peso de 10 anos de separação, de mágoa, de transformação. Quando finalmente se separaram, ofegantes e suados, algo tinha mudado no ar entre eles. O que foi aquilo que assinei? Perguntou ele. A razão finalmente voltando. Jandira se levantou, ajeitou o vestido com calma estudada, recompôs o penteado desfeito. Seu rosto estava sereno, quase satisfeito, como o gato que acabou de tomar leite. Um documento que prova seu envolvimento com falsificação de escrituras e sonegação de impostos. O mesmo esquema que você usava nos velhos tempos e que arruinou muita gente boa por aqui. Dionísio empalideceu como se tivesse levado um tiro a queimar roupa. Seus olhos verdes, embaçados pela bebida constante dos últimos anos, de repente clarearam com o susto. Você não faria isso, balbuciou incrédulo. Não pode provar nada. Posso sim, respondeu Jandira com uma calma assustadora. Tenho cartas suas para o antigo tabelião. Tenho testemunhas que trabalhavam para você e agora trabalham para mim. E tenho, acima de tudo, sua assinatura nesse documento, que é praticamente uma confissão. Ele se levantou num salto, avançando como fera acuada. Vou rasgar essa porcaria. Mas Jandira já tinha guardado o papel na pasta numa gaveta que trancou rapidamente. Seu rosto não demonstrava medo, apenas uma satisfação fria que era mais assustadora que qualquer explosão de raiva. Tente amanhã mesmo o delegado. O juiz e o jornal da capital vão receber cópias. Você ainda tem alguma coisa a perder, Dionísio? Sua liberdade, talvez. Ele recuou derrotado. A bebida que tinha diminuído nas últimas semanas com a esperança renovada pelo retorno de Jandira, de repente parecia chamar por ele como uma amante ciumenta. Por quê? Perguntou a voz embargada. Por que voltar depois de tanto tempo só para terminar de me destruir? Jandira se aproximou, tocou-lhe o rosto com uma suavidade que contrastava com a dureza de suas palavras. Por que você destruiu a menina que eu era? Por que me humilhou diante de Lucimar, me trocou por Rosinha, me fez acreditar que não valia nada e precisava sentir na pele como é ser traído por quem se confia. Dionísio caiu sentado no divã, a cabeça entre as mãos. De repente parecia muito velho, muito cansado, como se o último fio de esperança tivesse sido cortado. O que vai fazer agora? Me denunciar, me ver preso. É isso que vai curar o que sente? Jandira não respondeu imediatamente. Olhou pela janela para a festa que continuava lá fora, alheia ao drama que se desenrolava no escritório. Luzes coloridas, risos, música, a vida seguindo o seu curso, indiferente às pequenas tragédias pessoais. Ainda não decidi, disse finalmente. Por enquanto você vai continuar morando na vila, vai vir trabalhar aqui todos os dias como meu empregado. Vai aguentar os olhares e cochichos do povo e vai ficar sóbrio ou o acordo acaba? Que acordo? Perguntou ele confuso. Você trabalha para mim, se comporta e eu não te entrego à justiça. Simples assim. Era a vingança em sua forma mais refinada. Não a morte rápida da denúncia imediata, mas a humilhação lenta, diária, de ver o boqueirão prosperar nas mãos dela, enquanto ele rastejava como empregado nas terras que um dia foram suas. Jandira se preparava para sair do escritório e voltar à festa, quando uma comoção do lado de fora chamou sua atenção. Vozes alteradas. Um choro de criança, alguém batendo na porta com urgência. Dona Jandira, chamou a voz de Joaquim, seu sobrinho. Precisa vir ver isso? Ela abriu a porta, encontrando o jovem ofegante com expressão alarmada. O que houve? Perguntou. Uma mulher chegou agora com uma menina. Estão procurando pelo coronel Dionísio. Intrigada, Jandira saiu do escritório, seguida por Dionísio. No terreiro da casa grande,
cercada por convidados curiosos, estava uma mulher de uns 30 anos, magra, de aparência cansada, segurando pela mão menina de aproximadamente 10 anos. "Quem é você?" perguntou Jandira, aproximando-se. "Meu nome é Lucimar", respondeu a mulher, erguendo o queixo com o que restava de orgulho. Lucimar Teixeira de Albuquerque, esposa legítima de José Dionísio de Albuquerque. Jandira sentiu o sangue gelar. Aquela não era a Lucimar que conhecera 10 anos antes. A mulher elegante, altiva, de cabelos louros e pele clara. Esta era uma mulher quebrada pela vida. Envelhecida prematuramente, com roupas surradas que um dia tinham sido finas. "Lucimar!" A voz de Dionísio falhou ao reconhecer a esposa. "O que faz aqui?" "Vim trazer sua filha", respondeu ela, empurrando a menina para a frente. "Não posso mais criá-la sozinha. Estou doente, sem dinheiro. Vim saber se os rumores são verdadeiros, se você realmente recuperou o boqueirão." A menina olhava, assustada para todos, especialmente para Dionísio. Tinha os mesmos olhos verdes do pai, o mesmo formato de rosto, mas os cabelos eram negros como o Deus do céu. Sussurrou Jandira quando a compreensão a atingiu como um raio. "Quantos anos tem essa menina?" 10, respondeu Lucimar. "Nasceu esse meses depois que busquei Dionísio aqui no sertão, quando descobri que ele tinha uma amante." 10 anos. A conta batia perfeitamente. A menina tinha sido concebida nos últimos dias que Jandira passará com Dionísio antes de Lucimar aparecer no boqueirão. A esposa legítima devia ter descoberto a gravidez. Depois e criado a menina como sua. "Qual é seu nome?" perguntou Jandira à criança, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Aurora", respondeu a pequena com voz tímida. "Aurora de Albuquerque." Aurora. Um nome que falava de recomeço, de nova luz após a escuridão da noite. Jandira sentiu o coração apertar no peito. Por 10 anos, acreditara que sua ligação com Dionísio e com o boqueirão tinha ficado no passado. Agora descobria que tinha deixado para trás muito mais que lembranças amargas. Dionísio olhava para a filha como se visse um fantasma. Talvez estivesse finalmente entendendo o verdadeiro preço de suas ações, o legado de dor que tinha deixado para tantas pessoas, inclusive para aquela criança inocente que carregava seu sangue. "A menina é minha?" perguntou ele a Lucimar. A voz quase inaudível. "Não seja ridículo." "Claro que é, olhe para ela, é a sua cara, mas nunca quis saber dela." "Então não vem agora bancar o pai preocupado." Jandira observava a cena, sentindo toda a sua vingança cuidadosamente planejada desmoronar como castelo de areia. A presença daquela criança mudava tudo. Sua filha, sua própria carne e sangue, que tinha crescido longe dela, sem saber de sua existência. Uma menina que ironicamente tinha sido criada pela mesma mulher que um dia a humilhara. Os convidados observavam em silêncio, sentindo que testemunhavam algo importante. Demais para ser interrompido. A música tinha parado, os risos cessados. Só se ouvia o vento do sertão soprando entre as árvores e o ocasional pio de uma coruja distante. "Vamos entrar", disse Jandira finalmente, estendendo a mão para Aurora. "Temos muito o que conversar e este não é lugar nem hora." A festa acabou para nós, conduziu a menina, seguida por Lucimar e Dionísio, para dentro da casa grande. Enquanto caminhavam pelo corredor que levava à sala principal, a menina olhou para cima, os olhos verdes encontrando os olhos escuros de Jandira. "A senhora conhece meu pai?" perguntou inocentemente. Jandira hesitou, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. "Sim, pequena. Conheço seu pai há muito tempo." Naquela noite, uma tempestade desabou sobre o boqueirão, como há anos não se via. Relâmpagos rasgavam o céu escuro, trovões sacudiam as paredes da casa grande, e a chuva caía em cortinas pesadas que pareciam querer lavar todos os pecados da terra. Era como se o próprio céu quisesse limpar o terreno para o que estava por vir. Dentro da casa,
4 pessoas enfrentavam uma tempestade diferente, mas igualmente poderosa. Jandira, Dionísio, Lucimar e a pequena Aurora, todos conectados por laços de sangue, mágoa e um passado que se recusava a ficar enterrado. Ela precisa saber a verdade, insistia Lucimar depois que colocaram a menina para dormir num dos quartos. Sempre soube que não era minha filha legítima. Cuidei dela o melhor que pude, mas sempre soube que um dia esse momento chegaria. Jandira observava pela janela a fúria da tempestade, sentindo que algo semelhante acontecia dentro de seu peito. Durante 10 anos, cultivar o ódio, alimentar o desejo de vingança como quem cuida de uma planta venenosa. E agora? De repente, aquela criança inocente surgia, jogando água fresca sobre todo aquele veneno. Não é tão simples, respondeu sem se virar. Que direito tenho eu de chegar agora e virar a vida dessa menina de cabeça para baixo? Dionísio, sentado num canto, parecia um homem à beira do abismo. Olhava de uma mulher para outra, a esposa que o abandonara, a amante que voltará para se vingar. E via nas duas o reflexo de sua própria destruição. Nenhuma de vocês devia ter voltado, disse com amargura. Deviam ter me deixado morrer sozinho como merecia. Ninguém merece morrer sozinho. Respondeu Jandira, surpreendendo a si mesma com aquelas palavras. Lá fora, a tempestade começava a amainar. Os trovões se afastavam, a chuva diminuía sua força. Dentro da casa, algo também mudava. Sutilmente, como o broto que começa a romper a terra dura depois da chuva. O que vamos fazer agora? Perguntou Lucimar. Não posso mais criá-la. Estou doente, sem dinheiro. Jandira respirou fundo, tomando a decisão mais difícil de sua vida. Ela fica comigo, declarou, no boqueirão onde nasceu, onde poderá crescer com espaço, ar puro, aprender sobre a terra e suas raízes. Virou-se para encarar Dionísio, que levantou a cabeça, surpreso com a firmeza na voz dela. E você, Dionísio, terá uma chance. Uma só, de ser pai para essa menina, de consertar pelo menos um pedacinho de tudo que destruiu. Vai trabalhar aqui como combinamos, mas não como meu empregado humilhado, como administrador, ensinando o que sabe sobre essas terras, sobre o gado, sobre o sertão. Ele a fitou incrédulo, procurando algum sinal de armadilha naquela oferta inesperada. Por quê? Conseguiu perguntar. A voz rouca de emoção contida. Porque a vingança tem preço alto demais, respondeu Jandira. E porque essa menina merece conhecer o pai, por pior que ele tenha sido, merece a chance de julgar por si mesma. Voltou-se para Lucimar. Quanto a você, pode ficar se quiser até melhorar. Ou voltar para a capital, se preferir. Mandarei dinheiro todo mês para seu tratamento. Lucimar assentiu, um brilho de alívio e gratidão nos olhos outrora arrogantes. Sempre soube que ela era mais sua que minha, confessou. Tem seu espírito, sua força. Acho que no fundo foi por isso que voltei, para devolvê-la a quem realmente podia entendê-la. Quando a madrugada chegou, a tempestade tinha passado completamente. O céu clareia no horizonte, anunciando um novo dia. Jandira saiu para a varanda, respirando o cheiro de terra molhada que subia do chão encharcado. Era o cheiro do sertão renascido. O cheiro da vida insistindo em continuar. Apesar de tudo, Aurora apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos. Aproximou-se timidamente de Jandira. A senhora é dona desse lugar todo? Perguntou, olhando para a vastidão das terras do boqueirão, agora lavadas pela chuva e brilhando sob os primeiros raios de sol. Sou pequena e agora você também é. A menina sorriu. Um sorriso que lembrava tanto de Jandira na mesma idade, que era como olhar num espelho do tempo. Gostei daqui. Parece que já estive aqui antes. Jandira sentiu os olhos marejarem. Percebeu que estava iniciando agora a 4ª viagem de sua vida, a mais difícil, a mais importante, a viagem para dentro de si mesma, para o lugar onde o ódio cedia espaço ao perdão. Onde a vingança dava lugar à reconciliação, não com Dionísio ou com o passado, mas consigo mesma.
Estendeu a mão tocando os cabelos negros da filha que o destino lhe devolvera. Você esteve, Aurora. Você nasceu aqui. E assim, com o sol nascendo no horizonte do sertão, começava um novo capítulo na história daquela família marcada por amor, traição e redenção. Uma história que o povo contaria por muitas gerações ao redor das fogueiras, nas noites estreladas de Jaramataia. Quem viveu essa história, viveu. Quem morreu virou lembrança nas veredas do tempo. E quem escutou até aqui, meu povo, já sabe que a vida tem dessas voltas, tem dessas surpresas guardadas na manga como carta de baralho. Porque o sertão é lugar onde o destino escreve com chuva e com seca, com sangue e com lágrimas. E onde toda história de amor verdadeiro um dia encontra seu pouso. Vão-se os dias, ficam as lendas. E lendas como essa a gente só conta aqui, onde a bala canta.